ouvir a voz do Salvador. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Calma aí que eu me perdi. O 5. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é o que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Já estais fartos? Já estais ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Mantenha sua Bíblia aberta aí que a gente vai continuar refletindo nesse texto. Aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja assim: irmãos, deixa eu falar sobre ministério para vocês. Ministério é servir. Ministério é servir. Vocês estão pensando que porque eu sou apóstolo, Deus me colocou numa situação acima de vocês para ser servido por vocês? É o contrário. O ministro é aquele que serve. Se você quiser reconhecer a verdadeira característica de um ministro do Senhor, de um obreiro do Senhor, é aquele que serve. Não é o que é servido, é o que serve. E é isso que o apóstolo Paulo começa a falar logo aqui no versículo 1. Importa que vocês nos considerem como ministro, importa que vocês olhem para mim e para os demais apóstolos como aqueles que estão trabalhando em favor da igreja. Então, se vocês quiserem fazer alguma avaliação a respeito da minha vida, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, faça dessa forma. Pensem um pouquinho. O apóstolo Paulo está nos servindo? O apóstolo Paulo está nos abençoando como um instrumento de serviço nas mãos de Deus? Isso que ele está mandando, esses recados que ele manda para nós, essas cartas que ele manda para nós, tentando corrigir as nossas vidas, é um serviço de Deus para a correção das nossas vidas? Importa que nós sejamos considerados como ministros, como servos de Cristo. E a segunda expressão que ele usa logo no versículo 2 é: cada um deles seja encontrado fiel. Vocês estão julgando aí, vocês estão fazendo um julgamento, e esse julgamento, além de ser precipitado, ele é errado, porque vocês estão julgando que porque eu passei por naufrágios, porque eu fui esbofeteado, porque eu fui chicoteado, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou passando por determinadas dificuldades, vocês estão julgando que eu não sou ministro de Cristo, que eu não sou servo de Cristo, que eu não sou instrumento de Deus apto para a correção da igreja. E vocês precisam reanalisar isso, porque o que importa mesmo é que o ministro de Deus seja servo para a igreja e que ele seja fiel ao Senhor. Não é que ele não passa por dificuldades, não é que ele não passa por tribulações ou por privações, é que mesmo nessas dificuldades, nessas privações, nessas tribulações, ele permanece fiel. Essa é uma característica do verdadeiro
homem de Deus, mulher de Deus, ele permanece fiel, independente das dificuldades que ele está passando. Tem dificuldade, irmão, que balança a gente, que deixa a gente realmente assim, quebrantado, quebrado. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e ver o nosso coração como um coração firme no Senhor, fiel ao Senhor, dependente do Senhor. E muitas vezes nós somos dependentes da nossa própria condição, muitas vezes nós somos dependentes da nossa própria estatura ou do nosso patamar. O apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, eu sou apóstolo, mas ser apóstolo só tem algum significado se eu sou servo. Ser apóstolo só tem algum significado se eu sou fiel ao Senhor, mesmo diante das adversidades. E aí ele fala: não fiquem julgando, não fiquem julgando, não fiquem olhando para Apolo, porque está aí e tal, na igreja, sendo bem cuidado e sendo bem tratado, recebendo honrarias da igreja, todo mundo falando: como ele prega bem, como ele fala bem, como ele conduz bem. Não fiquem julgando que ele é melhor que eu, pelo serviço que ele está fazendo aí. Identifique a estrutura, o que está por dentro disso. Ele está servindo? Ele está sendo fiel ao Senhor? Então eu vou aplicar isso figuradamente a mim e ele. Ele está fazendo o papel dele no Senhor, eu estou fazendo o meu papel no Senhor. Isso é que importa, que cada um seja ministro do Senhor, servo do Senhor e fiel ao Senhor. O problema, queridos, é que às vezes a gente quer aparecer. O problema é que às vezes a gente quer determinado cargo, determinada função ou determinada postura dentro da igreja, porque é um destaque para aparecer, para ser honrado. O apóstolo Paulo estava falando para os irmãos aqui: irmãos, cai fora disso. Não pensem que ser honrado, que receber glórias de homens é o que determina se você está sendo um homem de sucesso ou não no Evangelho. O que determina isso é se você é servo, se você é fiel. Querem olhar para mim? Vamos olhar primeiro para vocês. Vocês estão dizendo que vocês já estão ricos, que vocês estão abastados, que vocês são uma igreja autossuficiente, que corre muito dinheiro na igreja aí de Corinto, porque na cidade corria muito dinheiro, que vocês têm muita influência, porque muitas pessoas do reino de Roma estavam morando lá em Corinto, e algumas dessas pessoas influentes frequentavam a igreja, e algumas dessas pessoas influentes estavam vivendo grande imoralidade na igreja, mas a igreja não tinha coragem de corrigi-los, não tinha coragem de mexer na ferida, porque eram pessoas que sustentavam a igreja, para que a igreja fosse essa igreja que podia falar: como nós somos bons, nós reinamos sobre qualquer situação. E aí o apóstolo Paulo fala para eles assim: vocês estão reinando? Quer dizer que agora vocês são os bons? Quem dera vocês fossem reis. Quem dera no reino de Deus vocês realmente estivessem reinando. Porque se vocês estivessem reinando e vocês foram iniciados por mim, então vocês são meus discípulos, eu seria rei sobre vocês. Mas não é isso que está acontecendo. Vocês estão invertendo os valores. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os valores do reino de Deus. E aí ele começa a falar sobre a sua própria vida. Veja aí a partir do versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Vocês querem ser reis, vocês querem estar em primeiro lugar, vocês querem destaque, mas me parece que Deus colocou os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis.
Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos moradia certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo olha para os irmãos de Corinto e diz assim: irmãos, tem alguma coisa errada no conceito de evangelho de vocês? Como é que vocês se afastaram tão rápido da essência do evangelho? A essência do evangelho não é ter, a essência do evangelho não é poder humano, a essência do evangelho não é ostentação, a essência do evangelho é servir e ser fiel. E vocês estão me julgando porque eu estou passando por dificuldades. E aí vocês falam bem assim: não, se fosse realmente crente não estaria passando por essas dificuldades. Se fosse realmente crente não estaria passando por essas adversidades. E aí o apóstolo Paulo faz um relato das dificuldades que ele estava passando, para dizer: é o contrário. Eu estou passando por essas dificuldades e isso testifica a respeito de quem eu sou no Senhor. Eu estou passando por essas dificuldades e essas dificuldades não afastam de mim aquilo que eu sou em Deus. O apóstolo Paulo diz: vocês estão querendo os primeiros lugares, mas a mim parece que mesmo sendo apóstolo, Deus me colocou em último. Vocês estão querendo aparecer, mas a mim parece que Deus me colocou foi como um espetáculo de circo aqui no mundo. E o circo daquela época era: vamos jogar numa arena aí. Jogava numa arena lá um apóstolo com um leão, com um urso, para ver o que ia acontecer. Esse era o espetáculo do mundo. E aí o apóstolo Paulo fala: nós estamos sendo considerados espetáculo do mundo. Estamos passando por fome, estamos passando por nudez, sendo esbofeteados. E todas essas coisas testificam positivamente a respeito de um servo de Deus. Irmãos, passar por adversidade não é coisa que desabona o cristão. Passar por dificuldade e não permanecer fiel, passar por dificuldade e não permanecer na postura de servo, isso sim é um mau testemunho. Mas quando nós passamos pela adversidade e mantemos a postura de servo, e mantemos a postura de fidelidade ao Senhor, isso é um testemunho favorável à igreja, favorável a você como pessoa. E o apóstolo Paulo está falando isso: irmãos, isso é favorável a mim. Vocês estão julgando quem eu sou, vocês estão julgando a minha autoridade de tratar a respeito da vida de vocês como pastor, como apóstolo, mas vocês deveriam julgar antes como é que está o coração de vocês. Vocês deveriam julgar antes como é que está a postura de vocês. Porque se vocês não entenderem isso, o evangelho vai tomar uma forma muito estranha no meio de vocês. Vocês vão dar brechas para coisas muito estranhas. O evangelho é uma postura de fidelidade e de serviço ao Senhor, independente da situação que nós estamos passando, independente se nós estamos sendo honrados, independente se nós estamos sendo reconhecidos, independente se nós estamos ganhando bem ou se estamos ganhando mal, independente se nós estamos sendo elogiados ou não. Nós fazemos porque fazemos para o Senhor, porque somos fiéis ao Senhor. Nós servimos porque estamos, não é porque estamos servindo a pessoas, é porque nós servimos ao Senhor. Essa é a essência do evangelho. E se estamos passando por qualquer dificuldade, por qualquer provação, nós precisamos lembrar das palavras que o próprio Cristo disse lá em Mateus 5: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. É uma bem-aventurança, é para ser feliz quando a gente passa por adversidade por causa do Senhor. É para ficar feliz quando a gente passa por dificuldade, mas a gente permanece fiel e permanece servindo ao Senhor. É para ficar feliz, querido, não é para ficar triste. O apóstolo Paulo estava falando assim: irmãos, vocês estão querendo que eu fique triste?
porque vocês estão abastados? Porque vocês estão vivendo como bam espiritual? Como autoridade gospel? E eu estou aqui passando por todas essas diversidades? Vou falar para vocês, eu estou feliz por estar passando por isso, porque eu estou passando por isso em Cristo Jesus. Eu estou passando por isso por Cristo Jesus. E aí ele continua, dê uma olhada aí. A partir do versículo 14. Não vos escrevo, parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma chacota aqui agora, né? Veja só, no versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E o apóstolo Paulo fala para eles assim: irmãos, se eu falar para vocês, eu estou falando todas essas coisas aqui com vocês, estou ensinando todas essas coisas para vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo isso como um pai. Eu me vejo como pai de vocês. Eu me vejo como pai dessa igreja. Então eu não queria que vocês vissem a mim como uma autoridade espiritual que foi colocada sobre a igreja, e porque iniciou a igreja aqui em Corinto, agora vocês têm que abaixar a cabeça para tudo que eu falar. Não. Eu estou tratando vocês como um pai trataria um filho. Eu vejo vocês como filhos. E gostaria que vocês ouvissem as minhas palavras como se fosse um pai falando para vocês. É uma admoestação paternal. E aí ele termina o capítulo dizendo assim, versículo 21. Que preferis? Irei a vós outro com vara ou com amor e espírito de mansidão? Nessa analogia que ele faz da paternidade, ele diz assim: irmãos, eu sou autoridade também. Deus me colocou também como autoridade sobre a vida de vocês. Eu sou apóstolo. Eu sou o missionário que iniciou esse trabalho. Mas eu sou pai, porque eu gerei esse trabalho em Cristo Jesus. O que vocês vão querer? Vocês vão querer que quando eu vá ter com vocês, eu vá com chicote na mão, como aquele que vai fazer só as correções? Ou você vai querer que eu trate das coisas em amor? Que eu faça as admoestações com espírito de mansidão? O que vocês preferem? Essa é a palavra do capítulo 4. O apóstolo Paulo dizendo: irmãos, não queiram pensar que ser crente, que ser do Senhor, é ter mais do que os outros. Não é isso. Ser crente no Senhor é poder servir. Ser crente no Senhor é poder permanecer fiel mesmo quando a doença aparecer. Ser crente no Senhor é poder ser fiel mesmo quando o dinheiro acabar. Ser crente no fiel é ser crente mesmo na hora do desemprego, na hora da luta, na hora da dor. Isso é ser crente. Na hora da perseguição, na hora da fome, na hora da nudez, na hora que somos expostos nas nossas fragilidades, mas permanecemos fiéis e servindo ao Senhor. Isso é ser crente. Ser crente não é usar da autoridade ou da nomenclatura que você recebeu como crente, de líder, de pastor, de evangelista, de missionário, ou de seja o que, para chicotear o outro. Mas é quando você tem oportunidade, você faz isso em amor. Quando você tem a oportunidade de tratar alguma coisa que precisa ser tratado nas ovelhas que estão sob a sua tutela, você o faz com mansidão. Não porque você é autoridade, mas porque você é pai, porque você é mãe. Já pensou aplicar isso dentro de casa? Já pensou aplicar isso no relacionamento conjugal? Você, marido, a autoridade do Senhor, cabeça do lar, olhar para a sua mulher, como o apóstolo Paulo está olhando para a sua igreja aqui em Corinto, e diz assim: irmãos,
Eu não vou usar chicote contra vocês, eu vou usar amor. Eu vou usar mansidão. Vou usar graça. Sabe, vocês estão achando que porque vocês cresceram, isso acontece muito com filhos, né? Filhos que recebem mais instruções técnicas, mais estudo, chegam a um determinado patamar que acha que o pai é quadrado, que a mãe é quadrada, que não sabe de nada. Aí é hora do pai ter uma postura de pai, da mãe ter uma postura de mãe. E saber tratar em amor. Saber admoestar com graça, com brandura, com misericórdia. Aqui era um filho. A igreja de Corinto era um filho que estava se insurgindo e desconsiderando o pai, o missionário que tinha começado aquela igreja. A atitude desse pai é: irmãos, não julguem, não façam isso, vocês estão sendo precipitados. Pensam antes se eu estou sendo fiel. Pensam antes se eu sou ministro do Senhor, se eu sou servo no Senhor. E aqui, queridos, eu vou falar nessa aplicação para a família, para vocês. Você que é pai, talvez o seu filho chegue a um patamar que ele vai querer se insurgir contra você. Mas se você for servo, se você for fiel, tudo vai a seu favor. O apóstolo Paulo hoje é considerado o maior missionário de todos os tempos. Ele, sem dúvida nenhuma, é considerado um exemplo de cristão, com todas as dificuldades e todas as adversidades que ele passou. Olhe para as adversidades que você tem passado, pelas lutas que você tem passado, e pense assim: Deus pode me usar em meio a essas lutas, em meio a essas adversidades, para ser um exemplo de cristão. E seja um exemplo de crente. Naquela época, ele era questionado. Naquela época, ele estava sendo colocado como que de escanteio, lá no canto. Mas chegou o tempo certo do apóstolo Paulo ser honrado. E aí, a gente precisa aprender isso. Então não julgue. Não julgue um por causa de uma aparência, por causa de um jeito de ser, e outro por causa de outro jeito. Não faça isso como um detrimento. Olha, esse aqui prega bem, esse aqui prega mal, esse aqui fala desse jeito, esse aqui fala daquele outro. Não, olhem para a essência do Evangelho. Vivam a essência do Evangelho. Isso é que importa. Eu espero que você possa olhar para o apóstolo Paulo e ser um imitador dele. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo passou por lutas, por adversidades, por calúnias, por traição. O apóstolo Paulo está passando por tantas adversidades, está dizendo assim: olha, permaneço fiel, permaneço servindo e permaneço tratando em amor, mesmo aqueles que me questionam, mesmo aqueles que estão colocando dificuldade no meu ministério. Permaneço fiel. Permaneça fiel, querido. A melhor coisa para você fazer com o ministério que Deus tem dado para você é permanecer fiel. Você que tem um ministério de mãe, permaneça fiel. Você que tem um ministério de pai, permaneça fiel. Você que tem um ministério de marido, de esposa, permaneça fiel nesse ministério. Você que tem recebido um ministério dentro da igreja, não pense que você é melhor, que você é maior que o outro. Permaneça fiel nesse ministério que você recebeu. Filhos, vocês têm um ministério. Permaneça fiel no Senhor. Sirvam no Senhor. Em nome de Jesus. Amém?